Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Moraes, esse aqui é o canal Mais Um Pretinho, tá? Quem não segue, quem não tá seguindo, segue aí. Quem não deu like, dá like. Quem não comentou, comenta. Gente, eu agora tô empolgado. Eu resolvi que vou gravar, que vou falar, que vou explicar tudo que eu tenho feito para poder desenvolver o meu eu espiritual. E vou falar mesmo. E assim, tô falando tudo, não tenho curso, não tô pretendendo nada, só informação mesmo, porque eu tive que correr muito atrás, tive que estudar muito. Eu não sou contra quem vende curso, quem faz curso, só que eu, na verdade, eu quis que meu processo fosse um processo que eu buscasse mesmo, que eu fosse lá dentro, não queria nada mastigado. Eu queria tirar minhas próprias conclusões das coisas, testar as coisas para eu conseguir fazer. Então, o meu caminho, ele começou. Eu sei que falei no último vídeo que eu comecei as minhas técnicas, eu comecei o meu desenvolvimento espiritual em 2020, mas não foi, gente. Lembra da fotinho que eu botei daquele vidrinho com as moedas? Então, aquela foto é de 2023. Então, foi nesse período que eu comecei o meu processo de autoconhecimento e busca e das técnicas. Hoje eu vou falar sobre a técnica do Ho'oponopono. Esse aqui é um japa mala. E foi quando tudo começou mesmo, quando eu me propus a mudar de vida, né? Que foi quando eu resolvi começar a fazer o Ho'oponopono. Então, isso aconteceu em 2023. No começo, eu decidi, né? Eu tinha um relacionamento, né? Com um rapaz, dois homens pretos, gay, se descobrindo, né? E eu na época estava com uns 30 e poucos anos, 38, 39 e tal. Ele era um pouco mais novo, 35, 36. Aí a gente já estava morando juntos, tinha nosso dinheiro e tinha nossa liberdade também. Pela primeira vez nós tivemos nossa liberdade, tanto ele como eu. E a gente queria descobrir tudo junto. Então a gente começou a ir para muitas festas, a gente começou a ir para muitas coisas, a gente abriu relacionamento, era muito sexo, muito beijo na boca, muita festa. Foi muito legal por um lado, mas por outro lado foi meio desgastante, porque é como se a gente fosse dois adolescentes. A gente trabalhava de segunda a sexta, ralava pra caramba, para final de semana gastar horrores de dinheiro com muita coisa, muita festa, drogas. Então, assim, foi complicado. Esse período aí foi um período meio louco, porque a gente queria viver tudo que a gente não tinha vivido quando era jovem, a gente quis viver já velho. Só que, graças a Deus, esse período nosso foi um período curto, né? Foi uma adolescência tardia curta, né? Ela levou, pelo menos pra mim, assim, pra ele, pelo que eu acompanhei, não levou tanto tempo. Foi uns 2 anos e pouco que a gente viveu nessa loucura e a gente se saciou de tudo e resolveu depois, ele seguir o caminho dele, eu segui o meu, e eu resolvi que eu ia esquecer, né? Porque eu tinha um sentimento dele muito forte de apego, né? A gente sabia que juntos não dava certo, só que a gente não conseguia ficar separados. Aí, assim, eu precisei buscar algo espiritual que me ajudasse a me desvencilhar disso. E eu comecei a ler livros espirituais, comecei a fazer meditação, comecei a fazer uma série de coisas que me ajudaram. Aí eu comecei a ver palestras que eram palestras espírita. Depois eu comecei a ver palestras de filosofia. A professora Lúcia Helena Galvão me ajudou pra caramba, várias palestras incríveis, e isso foi me levando. Aí também me levou também para poder estudar sobre Ho'oponopono, professor Hélio Couto, tudo junto, gente. E eu comecei a fazer inclusive curso de filosofia na Nova Agrópole presencialmente. Eu morava em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, na época, e eu me matriculei nesse curso porque eu estava sem amigos, né, na época. Eu tinha me separado do meu ex e quis me afastar de tudo, fiquei sozinho. Quis criar novas amizades, um círculo novo, né. Eu falei assim, gente, esse círculo que eu tô hoje me faz mal, eu vou sair desse círculo simplesmente e vou buscar um novo círculo. E nesse período foi um período ótimo, porque em 2023 foi o período que eu decidi parar de fazer sexo, fiquei 1 ano sem fazer sexo. Me internei mesmo, comecei a estudar, comecei a ler, foi um período ótimo, eu entrei numa caverna louca, e eu fazia Ho'oponopono todos os dias, gente, todos os dias. Tem um canal que eu seguia, que eu não lembro o nome agora, mas a menina, ela fazia o Ho'oponopono, falado. Na época eu não tinha já a mala, aí eu fazia escutando. Só que depois eu cismei que ela falava mais do que 108 vezes, eu achava que demorava muito. Aí eu fui contar uma vez, fui anotando com uns pauzinhos, cara, ela falava mais de 200 e poucas vezes, quase 300. Aí eu parei de fazer o dela, aí eu comecei a fazer esse das moedinhas que eu falei, né, mas aí esse é muito limitado, só podia fazer em casa. Aí eu resolvi comprar umas coisinhas e fazer um japamala, na época fiz um imenso, eu acho que até tinha, eu nem tenho mais, mas eu tinha, devo ter foto, sei lá. Aí eu fiz esse, que era imenso, umas 108 bolotas, aí eu comecei a fazer. Aí até que quando eu comecei a namorar, que hoje em dia eu tô namorando, tô super feliz, logo no comecinho, o meu namorado ele me entregou um colar. Ele falou assim, tem um colar que eu não uso, se você quiser. Não é esse aqui, tá, gente? Porque eu fui fazer uma viagem agora recentemente, quando eu peguei esse meu colar para poder fazer o meu Ho'oponopono no avião, ele arrebentou. Aí eu juntei tudinho, joguei dentro da minha bolsa para não voar. Mas ele já tava há 1 ano já comigo, e eu ganhei esse aqui recentemente, ó. Aí ele pegou e me deu, nem sabia o que era. Quando eu vi que era no Japamau, eu falei assim, cara, é a resposta de Deus. Porque, tipo, ele nem sabia que eu fazia Ho'oponopono, nem sabe o que é. Ele falou que tinha um cordão, na época não era esse, mas era parecido, só que era todo de pedras, né, lindo.
Aí ele me deu e eu entendi como resposta de Deus. Aí dali em diante eu intensifiquei, gente. Comecei, pá, 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 Ho'oponopono. Todos os dias. Aí eu conheci a Beth Russo. A Beth Russo ensinou a fazer o Ho'oponopono com seu nome, né? E eu fazia todos os dias, fazia mais de uma vez ao dia, fazia por diversas coisas. E eu entendi que o Ho'oponopono, ele me ajudava como se fosse uma meditação. Porque enquanto eu ficava fazendo o Ho'oponopono, eu não pensava em outras coisas. Eu pensava no que eu queria, no que eu desejava. Então, assim, coloca foco no que você quer e aquilo que você quer cresce. Então, assim, como eu estava botando foco nas coisas que eu queria sempre, isso me ajudou e me motivou. Gente, eu comecei a ver as coisas acontecendo muito rápido. Eu lembro de uma vez que foi assim, eu estava tomando banho na casa do meu namorado. Aí, eu terminei o banho, eu senti minha pele meio ressecada. Aí eu falei assim, nossa, ia ser bom se eu tivesse um creme da Nivea, né, pra pele preta, tal, não sei o quê. Aí saí do banho enrolado na toalha. Gente, quando eu saio do banho, ele tá chegando da rua com uma bolsa. Aí tinha umas coisas de farmácia, ele me trouxe 2 creme Nivea. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha acabado de sair do banho. Ele tava na rua, eu nem sabia. Aí eu saí do banho, ele estava chegando, rindo, tal, não sei o que. Eu falei assim, amor, como um negócio bem pra você. Quando eu abri a bolsa, eram 2 creme Nivea pra pele preta. Eu falei assim, se eu te falar que eu tava no banho pensando. Enfim, gente, fora isso. Então, assim, são coisas que parecem que são pequenas, né, tal. Mas pra quem tá vivendo, é muito louco, gente. Muitas coisas aconteceram, muitas confirmações. Quando me separei, né, desse menino, eu não tinha roupa, gente, eu não tinha nada, porque a gente usava tudo juntos, né? Então, quando ele foi embora, ele saiu pequenas coisas, eu não me importei muito. Aí quando eu fui ver, não tinha roupa, não tinha dinheiro, aí eu tava todo enrolado, tinha sido mandado embora. Ai, gente, eu fazendo Ho'oponopono, dentro de casa, uma pessoa que eu já não falava antes me ligou oferecendo emprego. Eu fui trabalhar com ela, né, e fiquei lá trabalhando 1 ano, que foi quando eu me restituí, né, consegui fazer o curso de corretor de imóveis, tal, que hoje em dia eu estou como corretor, e minha vida mudou. Então, assim, eu sou muito grato ao Ho'oponopono, e eu sei que essas palavras são mágicas, mas eu acho que mais pega, o que mais que acontece, você vê o resultado mesmo, quando você entra em processo de concentração, você esquece tudo em volta, tá? Você só fica repetindo as palavras e usa isso aqui como guia. E vai indo, esquece, gente, esquece, vai fazendo, vai sentindo, vai respirando, aí o pensamento vem, você corta, você continua, porque esse é um processo meditativo. E assim, gente, tudo acontece, a sua realidade só muda quando você chega num estágio zero de meditação, que é quando você está no zero, assim, quando nada te incomoda, quando você está lá naquele lugar conscientemente, você cria as coisas. E o Ho'oponopono ele te ajuda a acessar isso, porque você vai fazendo e não vai percebendo. Quando você se conecta de verdade, você vai, e você não nota. Quando você vai ver que você já está lá. Aí as coisas acontecem, mas se você fizer mecanicamente, desesperado, chateado, não vai acontecer nada, gente, porque você precisa nesse estado meditativo e aproveitar essas bolinhas aqui para te guiar e você não se perder. Tipo, senão você pode ir numa meditação e ir para longe. Só que as bolinhas te ajudam a ficar aqui ainda. Então é assim que eu faço, é assim que tem resultado. Quando eu me conecto de verdade, eu esqueço tudo. Na primeira, na segunda, na terceira, até a 10ª eu ainda estou aqui. Mas em diante eu já estou em outro estágio, entendeu? Eu só uso essas bolinhas para me guiar e vou indo. Aí quando eu vejo que os pensamentos vêm, eu olho os pensamentos e corto eles e vou indo. Aí chega um momento que os pensamentos nem vêm mais, entendeu? Então, assim, hoje em dia, como você tem acompanhado, nossa, minha voz até mudou. Eu tenho feito outras técnicas que são técnicas do subconsciente. Eu tenho lido o livro que eu já falei, que é O Poder do Subconsciente, de Imaculada, e eu tenho feito muito ali, mas o Ho'oponopono foi o começo, foi o que realmente me deu start, foi o que permitiu que essas coisas acontecessem. Porque depois do Ho'oponopono, eu comecei a ter mais concentração para poder ler, eu comecei a ter mais vontade para poder fazer dieta, eu comecei a ter mais vontade para poder estudar, eu comecei a ter mais vontade para poder treinar, porque agora até correr eu corro, gente, eu amo corrida, e assim, eu era muito sedentário, não tinha vontade de nada. Eu tenho mais vontade de arrumar casa, eu tenho mais vontade de arrumar minhas roupas, eu tenho mais vontade de fazer minhas coisas, eu tenho mais vontade de viver, eu tenho mais vontade de respirar, eu tenho mais vontade de pegar minha bicicleta elétrica e sair, sabe, sentir o cheiro, sentir o mar. Olha, eu super perto da praia, eu sempre tive o sonho, tinha certeza. Eu falei, quando eu descobri essa área aqui do Recreio dos Bandeirantes, tinha tudo que eu precisava, que eu queria nesse momento, que era o mar perto, lagoa, reserva, montanhas, tudo que eu queria, gente, natureza, eu precisava ter silêncio, ter paz. Então hoje em dia eu tô em paz, eu tô bem, eu tô feliz da vida, eu me sinto confortável para poder criar. Aí fica tudo mais fácil, né, gente? O problema é você conseguir chegar nesse estágio, quando você não tem nada.
Você precisa começar e acreditar. E como Jesus Cristo sempre falou, né, eu sempre estou repetindo aqui, você precisa ter a tua fé do tamanho de um grão de mostarda apenas, gente, que as coisas mudem. Esquece que as coisas têm que ser feitas com força, com muito suor, não é, gente. Você consegue mudar as coisas de dentro para fora. Você muda a sua mente, todo o teu externo muda. Eu não tinha, gente, não tinha de condições nenhuma. Eu moro numa casa linda hoje, entendeu? Um condomínio incrível, perto da praia, como estou te falando, eu tenho flexibilidade, tenho liberdade, né? Então, assim, trabalho com o que eu gosto, com o que eu tenho, eu adoro atender as pessoas, solucionar os problemas, né, que aparecem. Então, assim, gente, você tem que criar a sua realidade, você é responsável pela sua realidade atual. Eu sei que dói muito ouvir isso, às vezes, teve uma época que teve uma pessoa que é bloqueada no meu Instagram até hoje, porque ela veio tentar me despertar força. Ela falava que eu era responsável, que eu tinha que co-criar minhas coisas, e eu não aceitava, não entendia. Eu precisava de todo um processo de aprendizado, de amadurecimento, de conhecimento para poder chegar lá. Ele não teve paciência, ele quis me ajudar, óbvio que ele quis, mas você não pode obrigar ninguém a nada. Você tem que respeitar o momento de cada um. Então, assim, sempre quando eu posso, com os meus amigos, pessoas mais próximas, com meu namorado, eu faço as orações por todo mundo que eu amo, que está próximo minha família, mas hoje em dia eu não obrigo a nada. Se eles vêm a mim e me perguntam alguma coisa, eu falo. Hoje em dia eu me expresso, hoje, eu estou tentando me expressar mais através dos vídeos, para não precisar encher o saco dos outros, sabe? Ficar falando, ai, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu vou gravar o vídeo, vou falar das minhas experiências, e as pessoas que quiserem assistir os vídeos e fazer as práticas e aprender, elas que façam, entendeu? Então, assim, o que eu oriento é você seguir o que a Beth Russo fala, que é você usar o nome que você gosta mais. Meu nome é João Vitor, só que eu já, um tempão, eu criei esse codinome Vitor Moraes, que também é meu nome, é meu segundo nome, Vitor, e meu último nome, Moraes. Então eu juntei os dois, Vitor Moraes, que é o nome que eu uso hoje. Todos me chamam, me conhecem, então eu faço. Vitor Moraes, abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grato, eu te amo. Vitor Moraes, abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grato, eu te amo. E assim eu faço com qualquer outra coisa. Se eu estiver preocupado e angustiado com alguma coisa, se tiver algum amigo meu que eu acho que esteja necessitando, eu falo o nome. Às vezes eu faço com o nome do meu namorado, faço com o nome dos meus amigos, pessoas mais próximas, minha família, minha irmã, entendeu? Enfim, meus sobrinhos, meu cunhado, minha mãe. Eu faço. E assim, eu fico calado, porque eu deixo as coisas acontecerem. E às vezes eu me surpreendo, porque alguém me liga ou manda mensagem. Ai, amigo, nossa, eu tô fazendo não sei o que agora, tô tão bem. Eu sei que a energia da pessoa está sendo trabalhada, eu não preciso encher o saco dela, porque se eu tenho fé, gente, eu tenho que acreditar que as ações que eu faço, elas vão ter algum tipo de efeito, né? É muito louco você ver as pessoas falando que tem fé, que são de igreja, que são não sei o que, e querem resolver as coisas à força. Gente, quando que essas pessoas vão entender se elas realmente têm fé, elas vão parar, elas vão orar, elas vão buscar, elas vão fazer o que elas têm que fazer. Se você tem fé, você acredita. Você não usa força física para poder resolver nada, não. Entendeu? Não usa. Tipo assim, se é problema financeiro e você tem fé, você vai conseguir resolver através da sua fé, sim. Vão bater na sua porta te oferecendo emprego, vão bater na sua porta te oferecendo do dinheiro, vai chegar cheque, você vai ganhar concurso, você vai, entendeu? Gente, as oportunidades são milhares e milhares e milhares, entendeu? Como eu disse no último vídeo, fica sempre dizendo mentalmente, né? Riqueza, sucesso, abundância, essas coisas são ótimas e elas não travam no seu subconsciente, porque se você disser eu sou rico, eu sou abundante, às vezes você pode ter uma situação tão complicada que teu subconsciente não aceita. Ele sabe que é mentira. Então, quando você joga a palavra solta, riqueza, sucesso, abundância, saúde, felicidade, você não está dizendo que você tem, dizendo que essas palavras existem e o teu interior vai mudando, ela vai aceitando isso vai entranhando em você. Quando você vai ver, você vai começar a dizer que você é realmente. A primeira vez que eu falei que eu sou rico, eu falei assim, não sei o que, eu falei no meu antigo trabalho, tinha um rapaz que trabalhava junto comigo, aí ele falou alguma coisa, tinha que comprar, não sei o que, não sei o que, eu falei assim, cara, isso também não é problema, não, eu sou rico. Aí ele me olhou assim, você é rico? Aí eu falei assim, eu sou. Aí ele pegou e ficou me olhando, é isso mesmo. Cara, daí em diante, acabou. Porque eu assumi, eu falei assim, gente, eu já sou rico, porque eu tenho tudo do que eu quero. A riqueza não é só ter a conta no banco com milhões, não, gente. A riqueza é ter tudo que você quer, no momento que você quer, quando você quer, entendeu? E aí tá com as pessoas que você ama. É isso que é riqueza, ter saúde, entendeu? Eu tenho tudo isso. Então, se o vídeo não ficar mais tão longo, era isso. Eu queria falar muito sobre essa técnica incrível que é o Ho'oponopono. E eu espero muito que vocês façam, tá? Que vocês vão ver justamente a mudança na vida de vocês, gente. Um beijo. Quem puder se inscreve, quem puder deixa um recadinho aí, quem puder dá um like e me ajuda, tá bom? Um beijo. Até a próxima.